Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, história completa Honkai Impact, né? 3RD, antiga era, no canal Angel Dark. Foi pedido de um amigo aí nos comentários, né, velho? Vai estar aí na tela o comentário dele, então vamos lá. Eu tava conversando com um amigo meu sobre... Perguntei pra ele, pô, o figurante, né? Me indicaram assim, esse vídeo aqui, né, velho? Porém, eu não conheço nada. Você dá uma cal aí do que se trata, mais ou menos. Aí ele me falou que se trata de um jogo, velho. Então, pô, tô bem curioso. Deve ser um jogo, então. Eu vi que tem uma playlist, velho, de várias vídeos sobre isso. Aparentemente deve ser um jogo bem foda, velho. Então vamos lá, Angel Dark. Vou me inscrever no canal dele. Ativar o sininho de notificações, deixar o meu like. E simbora, velho. Vamos ver do que se trata. Que jogo é esse? Vamos conhecer esse universo, né? Então vamos lá. Vídeo em... Acho que é Quad HD aquilo ali. É Quad HD ou 4K, velho? Acho que é Quad HD, né? Enfim, vamos lá. 3, 2, 1 e play. Fala galera, voltei, finalmente trazendo a história de Honkai Impact que eu já havia prometido que iria trazer, mas por causa de uns empecilhos acabou demorando mais do que eu imaginava. A internet aqui em casa não tá sendo muito amigável comigo, se é que me entende. Mas como eu já havia decidido que iria trazer, hoje vamos explorar a história desse jogo incrível, que se não for o meu favorito, com certeza está na lista entre os 3 melhores. Honkai é uma das minhas obras favoritas, principalmente por causa da sua história bem complexa e bem trabalhada. Mas olha que eu jogo o jogo desde a versão beta, quando era apenas um joguinho de batalha em cima de uma nave voando no céu. E os canais do YouTube que apresentavam o jogo simplesmente falavam o jogo de lutinha no estilo anime. E sim, eu sei que muita gente gostaria de jogar Honkai Impact, mas não pode. Seja alguns por causa que o celular não aguenta, já que Honkai precisa sim de um pouco mais de memória do que os jogos comuns, ou até porque o jogo está todo em inglês e ou não consegue jogar em inglês porque não sabe ler inglês, ou porque não gosta de jogar um jogo que não entende a história. Mas para vocês que pelo menos ficam curiosos com a história e ainda não sabem, ou aqueles que sabem mas querem dar uma revisada, hoje eu vim aqui para falar com vocês a história incrível desse jogo que eu tanto adoro. Claro, eu também não sou expert em inglês, então como eu sei que alguns aí podem acabar sabendo um pouco mais do que eu de inglês, então saber um pouco mais da história também, se perceberem que alguma coisa está faltando no vídeo, que eu pulei e acha que é essencial para a história, pode deixar aí nos comentários para ajudar o pessoal a entender melhor também. Então se você terminou o vídeo, não se esqueça de passar nos comentários, que eu tenho certeza que esse pessoal lindo vai dar uma força. Para realmente começarmos, para entendermos a história do jogo Honkai Impact, temos que entender o que... Eu vou tentar... O vídeo é bem grande, tá, rapaziada? 44 minutos. Eu vou tentar evitar o máximo possível de pausar. Só pausei aqui pra dizer que eu conheço outro jogo que eu não cheguei a jogar, mas meu amigo joga, que é Genshin Impact, velho. É bem semelhante, cara. Lembra muito Genshin. Que é o Honkai? Pra nós que assistimos anime, entender o que é o Honkai nem é tão difícil assim. Já vimos coisa muito mais complicada, principalmente o pessoal desse canal. Mas pro pessoal que saiu do nada tentando jogar o jogo, é meio complicado. Honkai é tipo uma energia ou uma entidade. É uma existência que existe desde o início dos tempos. E o principal desejo que essa energia misteriosa quer é a destruição da humanidade. Mas claro, isso não é sem motivo nenhum. Não é como se ela não tivesse uma razão por trás disso. Mesmo que os objetivos verdadeiros sejam desconhecidos, o fato é que já se tornou óbvio quando ela ataca. Ela ataca principalmente quando a tecnologia da humanidade começa a avançar demais. Quando a humanidade evolui até um certo ponto, o Honkai se encarrega de apertar o botão de resetar para fazer com que a humanidade retroceda de volta à estaca zero. Para fazer com que a humanidade retroceda sempre que chega nesse ponto, o Honkai ataca de diversas maneiras diferentes. As mais conhecidas são através de desastres sobrenaturais, ataques de monstros, pragas. E quando nada disso é o suficiente, o Honkai decide apelar e então utiliza as Hashers, seres divinos que dobram as leis da física, manipulam a realidade e assim como o próprio Honkai desejam a destruição da humanidade. E esse, meus amigos, é o melhor resumo sobre a entidade Honkai, o desastre sobrenatural que a humanidade tenta enfrentar. Agora sim, dando início à história, ela começa na antiga era, que se passa há mais ou menos 50 mil anos atrás. Nessa era em questão, a humanidade começou a ter visões, vislumbres de um certo pombo Jäger, que ficava rindo da cara deles e falando: vocês estão vivendo como gado. Vão deixar mesmo assim, é? Se eu fosse vocês eu não deixava. Tatakai, caralho, tatakai.
Tá, sem zoeira agora. Mas nessa antiga era, a humanidade tinha conseguido evoluir até certo ponto que eles se sentiram confiantes que dessa vez eles conseguiriam derrotar o Honkai. E para isso, eles criaram uma organização que se responsabilizaria em enfrentar o Honkai. Essa organização ficou conhecida como MOF. Sinceramente, pra mim, a Fire MOF se achava demais, porque eles só foram realmente ter uma chance contra o Honkai após a aquisição de 2 membros. Interessantemente, esses 2 membros que fizeram toda a diferença eram apenas colegiais. Um desses 2 novos membros era uma garota impopular na escola, conhecida como Mei. Uma jovem brilhante que o conhecimento superava o daquela época. Mesmo sendo apenas uma colegial, já mexia com a teoria quântica como se não fosse nada, mas era por causa dessa extrema inteligência que ela possuía que ela era impopular na escola. Cara, eu me interesso muito por esse negócio de quântico, tá ligado? Ele falou o nome aqui, agora eu esqueci, deixa eu ver aqui. Época. Mesmo sendo apenas uma colegial, já mexia com a teoria quântica como se não fosse nada. Teoria quântica, velho, esse bagulho... Eu já vi um vídeo sobre isso, achei foda pra caralho, velho. Depois vocês pesquisem, caso por curiosidade quiserem, né, velho? Vocês que gostam de teoria e tal, sobre o negócio de teoria quântica, velho. É muito foda, velho. Mas era por causa dessa extrema inteligência que ela possuía que ela era impopular na escola, pois os seus colegas a viam como a nerd, e por achar que ela se achava demais, já que era tão inteligente, preferiam não se relacionar com ela. O outro membro que eles recrutaram era um garoto atlético, belo, e que chamava a atenção de todas as garotas no colégio. Esse era conhecido como Kevin. Curiosamente, mesmo sendo o garoto mais popular do colégio, Kevin só tinha olhos para uma única garota, e essa era a Mei. Por isso, quando os membros da MOF recrutaram Mei para fazer parte da organização, preocupado com o que poderia acontecer com ela, Kevin fez de tudo para também ser recrutado, pois ele queria estar ao lado dela para sempre a proteger. E foi somente quando esses 2 personagens se juntaram à MOF que a humanidade realmente começou a ter uma chance, um vislumbre de esperança contra o Honkai. E com isso, 3 anos se passaram, a humanidade chegou no pico da evolução e o Honkai fez seu ataque. Nesses 3 anos, a Dra. Mei continuou fazendo seus avanços dentro da organização. Ela conseguiu um dos maiores postos dentro da organização e fez as maiores descobertas para o lado da humanidade. Ela começou a entender o motivo pelo qual o Honkai faz seu ataque. Além disso, ela também conseguiu identificar várias formas de ataques diferentes. Ela percebeu que o Honkai ataca até mesmo através de doenças. Para ser exato, naquele mundo, a praga da peste negra, na verdade, havia sido feita pelo próprio Honkai, uma forma diferente de extermínio da humanidade. Além disso, ela também havia entendido os Hashers. Ela percebeu que quando a humanidade enfrentava eles, era a prova final que a humanidade estava no seu combate final contra o Honkai, pois os Hashers eram as armas finais do próprio Honkai. Além disso, ela também percebeu que não existia um número ilimitado de Hashers. No total, existiam apenas 14. A cada impacto do Honkai, esses 14 Hashers voltavam a aparecer. O número sempre era 14. Então, se eles vencessem os 14 Hashers, eles conseguiriam vencer o Honkai. No entanto, para o desespero deles, outra coisa também havia se confirmado. Cada Hasher que aparecia era sempre mais forte do que o anterior. E sempre que o 14º Hasher aparecia, a humanidade sempre era exterminada. Ao descobrir tudo isso, Dra. Mei conseguiu encontrar um vislumbre de esperança ao mesmo tempo que encontrou um... Mas eu sei que é só um jogo, tá, rapaziada? Mas seria interessante explicar como eles chegaram a essas descobertas, tá ligado? Se você perceber, você pegar, a maioria dos jogos tem um furo de roteiro ali, vai, tá ligado? Nem toda a história do jogo é bem explicada. Com exceção de The Last of Us. Dra. Mei conseguiu encontrar um vislumbre de esperança ao mesmo tempo que encontrou um vislumbre de desespero. Enquanto Mei fazia essas descobertas e cuidava da parte interna da organização, a parte externa cuidava da batalha que acontecia contra o Honkai no exterior. O problema é que aquela batalha já era uma guerra extremamente sangrenta, onde a humanidade nem tinha mais esperanças em um fim feliz. O único soldado que realmente ainda acreditava nas esperanças do futuro era agora um homem conhecido como Kevin. Ele ganhou fama de ser o melhor soldado da MOF, mesmo estando nas linhas de frente daquela guerra sangrenta. Ele também parecia ser o último soldado que ainda tinha esperanças em um futuro feliz. Mas isso até o ataque na Austrália. Alguns anos depois, na Austrália, aconteceu um certo ataque. Uma antiga capitã do exército da MOF acabou despertando como uma Hasher. Seus sentimentos negativos foram estimulados pela energia Honkai.
Seu medo, seu Nossa, desespero, sua tristeza gerada por causa daquela guerra foram se acumulando e aumentando até que ela entrou em um ponto tão grande de loucura que foi facilmente influenciada pelo Honkai e despertou como uma Hesher, se tornando a 7ª Hesher, a Hesher do Fogo. Ela sozinha conseguiu destruir todo o exército que ela antigamente comandava e também destruir toda a Austrália, transformando em um verdadeiro deserto, queimando tudo sem deixar um único ser vivo. A visão daquele inferno de fogo foi o suficiente para fazer com que qualquer soldado da Moth perdesse as esperanças no futuro, pois eles não viam chance alguma de vitória contra alguém que poderia fazer tal feito. Vendo o poder que aquele Hesher possuía, a Doutora May então iniciou um projeto para fazer com que os soldados da Moth conseguissem enfrentar tal poder. Ela iniciou um projeto conhecido como Mantis. Esse projeto visava fundir o DNA de criaturas Honkais com humanos e então criar híbridos que, além de serem extremamente fortes à energia Honkai, teriam poderes sobrenaturais, o que ajudaria eles no confronto contra o Honkai. O primeiro soldado que se colocou em risco aceitando passar pelo projeto foi Kevin, que se ofereceu como cobaia da Doutora May para passar por tal projeto e se tornar o primeiro Mantis. Depois de um tempo de investigação, eles encontraram a criatura perfeita para fundir o DNA com o próprio Kevin. A criatura que lhe ofereceria seu DNA seria uma conhecida como Parvati. Depois de capturá-la e extrair seu DNA, a fusão foi iniciada. Kevin passou por extremas dores. Seu corpo começou a rejeitar violentamente. Mesmo assim, ele conseguiu aguentar. Ele passou por toda aquela dor e sofrimento e sobreviveu. E no final da operação, ele conseguiu voltar à consciência e agora com os poderes da criatura Parvati. Os poderes que lhe permitiam manipular o gelo. Agora com seus novos poderes, Kevin iniciou um ataque junto a um exército da Moth contra a 7ª Hesher, e ele conseguiu trazer a vitória. Mas após aquela vitória, Kevin percebeu que ele não conseguia mais se alegrar. Não que ele não estivesse feliz com a vitória, mas sim porque ele estava extremamente triste, porque agora não poderia mais tocar sua amada. Um efeito colateral da fusão que alterou seu corpo foi fazer com que o seu corpo agora ficasse constantemente em uma temperatura abaixo de 30 graus Celsius. Assim, ele nunca mais poderia tocar sua amada, senão havia riscos dele poder feri-la contra sua vontade. Então, ué, não entendi. Porra é essa? Tocar sua amada, senão havia riscos dele poder feri-la contra sua vontade. Se o seu corpo ficar abaixo de 30 graus, você fere alguém? Não entendi. É verdade isso aí? Então, o preço da vitória foi agora estar fardado a viver em um mundo de solidão, pois qualquer humano que se aproximasse de Kevin nesse momento, inevitavelmente seria congelado. Mais anos se passaram e a guerra continuava. Kevin agora era visto como a esperança da humanidade, um soldado extremamente poderoso e a arma secreta da humanidade contra o Honkai. Já a Doutora May continuava desenvolvendo mais e mais projetos que ajudariam a humanidade nessa batalha. Um deles foi a criação de uma inteligência artificial conhecida como Prometheus. Essa inteligência havia sido desenvolvida para que ela conseguisse prever todas as possibilidades futuras das batalhas que aconteceriam contra o Honkai. Basicamente, ela queria criar uma IA tão inteligente que poderia prever o futuro. Mas até as previsões dessa IA só confirmavam o que ela já sabia, que a destruição da humanidade pelo 14º Hesher era inevitável. Não aceitando aquele futuro, Doutora May criou um projeto que ela tinha certeza que seria a arma final e definitiva contra o 14º Hesher, a arma que faria os humanos superiores aos deuses, o projeto God Key. Esse projeto, conhecido também como Chaves Divinas, era a criação de armas divinas utilizando o núcleo dos Heshers derrotados até agora e os transformando em armas divinas com poderes superiores aos próprios Heshers. Utilizando o núcleo da 7ª Hesher, May conseguiu criar uma arma conhecida como a Chave da Destruição, uma arma tão poderosa que emanava um fogo tão ardente que sozinha poderia queimar toda uma cidade inteira. No entanto, nenhum usuário parecia ser capaz de dominar aquela arma, pois ele também era totalmente incinerado quando utilizava. O único usuário que conseguiu utilizar foi o próprio Kevin, pois graças à sua temperatura abaixo de zero, ele conseguia resistir ao calor ardente daquela arma e empunhar a espada utilizando seu poder máximo. Com seus poderes e aquela arma em mãos,
Kevin foi capaz de derrotar sozinho 2 Hashers durante aquela guerra. Esses foram o 9º e o 11º Hasher. Além da própria chave da destruição, Doutora May também criou várias outras chaves divinas e as espalhou para usuários que eram capazes de dominá-las. Com isso, a guerra parecia ter virado e novamente a humanidade começou a ter esperanças de vitória. Além disso, um conhecimento começou a se espalhar pela humanidade, principalmente pelos usuários das chaves divinas. Um mistério havia sido guardado em cada chave. Era conhecimento comum que cada chave possuía uma outra forma, um modo escondido. Alguns acreditavam que aquela era a forma original das armas. Outros que as chaves começaram a evoluir graças às experiências de batalhas que os usuários tiveram. Mas a verdade sobre isso só seria revelada um tempo depois. A batalha continuou e mais Hashers foram derrotados. Esses foram o 8º e o 9º Hasher. As informações sobre o 8º são completamente desconhecidas, mas o 9º era capaz de manipular a gravidade. Utilizando seus poderes, ele conseguiu criar até mesmo um buraco negro gigantesco que devorou todo um continente. Mas mesmo com feitos assustadores como esses, a humanidade não perdia mais suas esperanças. Mas a verdade é que a situação não estava nem um pouco favorável. Naquele instante da guerra, já 1/6 da população humana havia sido exterminada e toda a estrutura da humanidade havia entrado em colapso. Os poucos sobreviventes viviam em uma situação extremamente precária. Mesmo assim, eles ainda continuavam com esperanças. Graças à derrota dessas 2 novas Hashers, mais chaves divinas foram criadas. A 8ª chave divina, Phoenix Down, logo teve um portador compatível encontrado entre os soldados localizados na China. Já a outra chave não teve um portador compatível encontrado. A batalha ainda assim prosseguia. No entanto, um dia algo misterioso começou a acontecer. Aparecimento de Hashers começaram a acontecer em todos os lugares do mundo. 92 Hashers foram avistados. Algo não fazia sentido. Além disso, depois que Kevin derrotou um desses misteriosos Hashers que apareceu, May percebeu que o núcleo deles não era como o de um Hasher comum. Eram mais fracos do que o de um Hasher, mesmo que parecessem semelhantes. Essa loucura continuou por 3 meses. E mais de 1000 pseudo-Hashers apareceram. Só após a derrota desses 1000, foi identificado a razão para o aparecimento misterioso desses pseudos Hashers. Na verdade, todos eles eram apenas fragmentos do 10º Hasher. O 10º Hasher, conhecido como Hasher of Domain, o Hasher da dominação, ou também conhecido como Hasher of Legion, tinha o poder de fragmentar seu próprio núcleo e gerar vários pseudos Hashers, basicamente gerando um exército inteiro de pseudo-Hashers extremamente poderosos, no entanto mais fracos do que um Hasher verdadeiro. O mais assustador era que qualquer pessoa poderia se tornar um desses pseudos Hashers e despertar como um membro do exército inimigo. Mesmo os membros do Alto Conselho da Moth poderiam se tornar a qualquer instante um pseudo-Hasher e ir para o lado inimigo, assim como aconteceu com o pseudo-Hasher 997, que era uma das líderes da Moth, que acabou despertando como um pseudo-Hasher e atacando dentro do quartel-general da Moth. Depois disso, uma sensação de desconfiança entre os membros começou a surgir, e mais aquela sensação negativa começou a se espalhar novamente, muito mais pelo sentimento de saber que a qualquer momento poderia ser que eles tivessem que eliminar um aliado por causa que ele acabou se tornando um inimigo. Fez com que, sem dúvida nenhuma, aquela batalha ficasse conhecida como a batalha mais infernal que eles tiveram que passar. De acordo com os cálculos, o nível de destruição gerado por causa da 10ª Hasher superou qualquer Hasher que apareceu anteriormente. Não por ela ter mais poder, mas sim porque o ataque foi coordenado em diversas áreas, gerou intrigas e fez com que, sem dúvida nenhuma, a Moth tomasse uma das maiores quedas desde o início da batalha. A batalha contra o 10º Hasher demorou, mas a vitória foi alcançada. E além disso, a humanidade novamente teve outro vislumbre de esperança. Isso porque uma chave não numerada havia sido concluída. Um projeto secreto gerado pela própria Doutora May havia terminado. Uma chave com um nome conhecido como a Chave do Vazio era agora vista como uma nova esperança. O motivo para a Chave do Vazio ser tão importante é que ela era conhecida como a arma definitiva. A Chave do Vazio era uma armadura com o poder... Eu fico me perguntando em quanto tempo que essa narrativa tá se passando, porque, porra, velho,
a doutora May já deve ser uma idosa já, né, velho? Porque eu não acredito que seja num curto período de tempo isso tudo, tá ligado? Que, porra, não, sei lá, velho. Não dá pra May fazer projeto atrás de projeto rapidinho, assim, um atrás do outro. Pelo menos eu não acho, sei lá. Uma história meio... Tô curtindo, mas... Tem uns pontos aí a se levar em consideração. Poder especial de absorver o poder de qualquer hasher, simplesmente tocando o núcleo de qualquer hasher ou Não, então como é que é? poder definitiva. A chave do vazio era uma armadura com o poder especial de absorver o poder de qualquer hasher, simplesmente tocando o núcleo de qualquer hasher ou então tocando em qualquer uma das outras chaves divinas. A portadora compatível com essa armadura que permitia utilizar o poder de qualquer outra das hashers era a própria Doutora May. Em seus experimentos, a Doutora May utilizou o núcleo da terceira hasher e da quarta, obtendo os poderes da Hasher of Thunder e do Hasher do Vento. E os resultados foi que, em ambas as vezes, ela teve um poder que superava as próprias hashers. No entanto, após um tempo, o uso da armadura foi proibido. E isso se deve a dois motivos. Um deles é que outro resultado dos experimentos que a doutora fez utilizando aquela armadura provou que o corpo do usuário começava a definhar mais rápido à medida de uso daquela armadura. Ou seja, se a doutora May continuasse utilizando aquela armadura, com o tempo ela morreria. E a humanidade não poderia permitir que a maior cientista e o maior motivo da criação das esperanças daquela batalha até agora morresse. O outro é que aquela armadura deveria ser vista como um protótipo, pois ainda havia algumas falhas. E até que a versão final daquela armadura fosse criada, ninguém deveria utilizá-la. Pouco tempo depois, a doutora May também utilizou os 1000 fragmentos deixados pelas pseudos hashers para criar 1000 pseudos chaves divinas, ou também conhecida a chave divina, série da dominação, Xuan Huan Sword. E então 6 meses se passaram. Depois desses 6 meses, a humanidade se dividiu em duas metades. Isso porque menos da metade da humanidade agora estava viva. Então havia duas visões diferentes entre essa metade que sobreviveu. Uns acreditavam que a aniquilação era inevitável. A outra acreditava que a humanidade ainda conseguiria vencer, graças a Morph. Mas as previsões que Prometheus dava à doutora May ainda eram horríveis. Ainda parecia que a humanidade enfrentaria sua aniquilação. Então ela continuou um novo projeto. Não, para ser mais Não, cara, velho, pelo amor... Não, desculpa, cara. O novo projeto já de novo, cara. Que isso, cara? exato, a continuação de um... Não, ela continuou um novo projeto. Não, para ser mais exato, a continuação de um projeto se iniciou. A continuação do projeto Mantis. A doutora May queria, com a continuação desse projeto, ou a sua fase 2, a criação de soldados tão poderosos quanto o próprio Kevin, ou até superiores, mesmo que os números fossem contra essas previsões. Assim, May criou um grupo de soldados extremamente poderosos, de diversos cantos do mundo diferentes. Entregou a cada um uma das pseudo-chaves da Hasher of Domain e as levou até um lugar do mundo que estava sendo atacado por uma invasão Hasher comum. O grupo acreditava que a doutora estava testando cada um dos membros para ver qual deles seria o melhor na utilização da pseudo-chave divina para integrar uma chave divina verdadeira. A maioria dos membros daquele grupo se dava bem. No entanto, todos eles tinham um certo sentimento de receio de se aproximar de uma garota. Eles não gostavam muito dela. Alguns até sentiam raiva dela. Outros se assustavam. Uma garota daquele grupo era conhecida e famosa entre todos, porque ela era a única sobrevivente do ataque da 7ª Hasher que aconteceu na Austrália há muito tempo atrás. Ela era Furrua, ou então, como havia sido apelidada pelos outros membros da Moth, o passarinho da bruxa de fogo. Ela foi a primeira a suspeitar de toda aquela missão. No entanto, todos os outros membros do grupo nem sequer deram atenção. Ao chegarem no local onde aconteceria o teste, um produto misterioso foi injetado em cada um dos membros do grupo. E assim, o teste começou. Elas utilizaram as pseudo-armas divinas para saírem derrotando todas as criaturas Honkais que encontravam, enquanto a doutora May no laboratório apenas observava. Durante a batalha, algo misterioso aconteceu. Uma criatura mutante apareceu, conhecida como Ganesha.
era visto como o imperador das criaturas Honkais. A criatura sozinha começou a exterminar todos os membros do grupo que haviam sido enviados para o campo de batalha. Alguns ainda conseguiram relatar a situação através dos comunicadores, dizendo que a criatura era muito forte e que as pseudo-armas divinas não estavam fazendo nada. Mas isso era tudo que eles conseguiam relatar, porque rapidamente eram mortos. Já no laboratório principal, Mei assistia com as suas colegas cientistas àquela batalha. Mei prestava atenção em todo o confronto, mas as colegas cientistas de Mei já previam que aquilo iria acontecer, pois achavam loucura a criação de outro super soldado como Kevin. A parceira de Mei já prevendo que aquela operação iria resultar como falha, acreditando que nenhum dos membros do grupo iria conseguir, havia falado para Mei enviar um novo grupo, já que ninguém do grupo anterior mostrou alguma prova de que iria conseguir. Mas a doutora Mei continuava com suas esperanças, e por isso falou para sua parceira apenas assistir até o fim da batalha. Finalmente, Fuhua se encontrou com a criatura. Ela olhou atentamente aquele monstro, e então ela congelou. O medo assolou seu corpo. De frente a ela, uma criatura que matou e exterminou todos os outros membros do grupo estava lá, e ela se sentia fraca, como se não pudesse fazer nada. Aquela sensação em seu peito a fez relembrar da primeira vez que ela sentiu aquele sentimento. Ela começou a lembrar da época em que o Honkai chegou na sua cidade natal, quando ela era apenas uma pessoa comum. Ela viu toda a destruição. Ela viu Honkai destruir tudo que era importante para ela. Ela viu, pouco a pouco, tudo em sua volta ser exterminado e ela ficar sozinha. Naquela época, a capitã que mais tarde viria a se tornar a 7ª Hersher a salvou. Ela se inspirava daquela mulher. Ela a via como fonte de coragem. Ela havia entrado na Moth para ficar mais forte e se tornar como ela. Mas ela sabia que enquanto ela continuasse se acovardando, ela nunca conseguiria fazer isso. Ela nunca iria conseguir recompensar aquela mulher que a salvou. Fuhua, então, de repente, perdeu todo o medo que assolava seu coração e saltou para frente daquele monstro. Ela decidiu enfrentá-lo. Ela até tentou utilizar a pseudo-Divinity que ele estava carregando, mas facilmente aquela espada foi destruída pelo monstro. Ganesha iniciou seu ataque contra Fuhua e facilmente chegou perto de matá-la. Para Fuhua, as esperanças acabavam ali. Ela sabia que iria morrer, mas ela pelo menos tinha orgulho de não ter se acovardado, de ter lutado até seu limite. Naquele momento em que suas esperanças chegaram ao fim, Fuhua começou a ter uma visão da capitã que ela tanto amava. Ela apareceu em sua frente, estendeu a mão e falou: "Venha comigo." Fuhua acreditava que ela vinha vindo para levar sua alma para que ambas pudessem viver no outro mundo junto. Mas quando Fuhua deu sua mão para a capitã, ela falou algo que nem mesmo ela esperava. "Me ensine a lutar. Me dê forças para continuar lutando." A capitã sorriu. De repente, Fuhua começou a ver a imagem de sua capitã morta. Foi quando Fuhua entendeu. Ela não podia morrer ainda. Ela não podia aceitar morrer ali. Não até descobrir por que sua capitã teve que ser morta. Por que o Honkai a fez virar uma Hersher. Por que a história dela teve que acabar daquele jeito. Até que ela descobrisse isso, ela não podia morrer. Assim, Fuhua voltou a se levantar. Ela olhou Ganesha e se recusou a morrer. No laboratório principal, todas as telas apontavam que a operação foi um sucesso. Dados sobre o corpo de Fuhua começaram a aparecer. Ela havia conseguido. A vontade de não morrer, a vontade de continuar batalhando, foi o que permitiu que o corpo de Fuhua aceitasse aquele fluido misterioso que havia sido injetado nela e nos outros membros do grupo. Aquele fluido era o líquido que permitia a fusão de DNA de seu corpo com a energia Honkai. Dessa vez, a energia que estava sendo fundida com o corpo de Fuhua era a da própria Divinity da dominação. Ela, assim como Kevin, se tornou uma híbrida, mas dessa vez não como uma simples criatura Honkai. Dessa vez foi com um núcleo de um Hersher. Quando isso foi comprovado, todos no laboratório começaram a comemorar. O feito impossível provou ser possível. Doutora Mei realmente tinha razão. Todos estavam alegres, menos a própria Doutora Mei. Ela não chamou aquilo de mentes. Ela estava com uma expressão misteriosa.
Ela falou que aquilo era o começo, mas ela não disse do que. Com aquele novo poder, Fuhua facilmente exterminou Ganesha. Ela agora tinha asas e um poder gigantesco, mas ela também trouxe consigo um efeito colateral. A partir dali, o corpo de Fuhua parou de envelhecer. Seu corpo estagnou naquele momento, então não importasse o quanto tempo passasse, Fuhua nunca deixaria de ter 17 anos. Mais Boa, tá tempo igual se a Mei. passa. Finalmente, uma Divine Key feita a partir do núcleo do 11º Hasher, que havia sido derrotado por Kevin há muito tempo atrás, foi completada. O 11º Hasher tinha o poder misterioso de conseguir drenar qualquer tipo de energia, até mesmo a energia Honkai, e além disso, ele também poderia destruir qualquer tipo de energia, ou seja, a arma feita a partir desse 11º Hasher poderia destruir a energia Honkai totalmente. Assim, a 11ª chave divina, conhecida como Juramento de Juda, uma arma com a aparência de uma cruz dourada, foi construída, mas nenhum portador compatível foi encontrado. Ainda Não, assim, pera aí, mas como é que eles há muito derrotaram? tempo atrás, foi completada. O 11º Hasher tinha o poder misterioso de conseguir drenar qualquer tipo de energia, até mesmo a energia Honkai. E além disso, ele Beleza. também poderia destruir qualquer tipo de energia. Ou seja, a arma feita a partir desse 11º Hasher poderia destruir a energia Honkai totalmente. Assim, a 11ª chave divina, conhecida como Juramento de Juda, uma arma com a aparência de uma cruz dourada, foi construída, mas nenhum portador compatível foi encontrado. Ainda assim, o tempo continuou a passar e uma calmaria começou a se alastrar pelo mundo. Tudo estava quieto, nenhum ataque novo havia sido realizado. A humanidade começou a se acalmar. Mas eles fizeram a chave com o núcleo do hash. Como é que é? Hash? Eu agora esqueci o nome, caraca, buguei. Mas como é que eles derrotaram? Porque ele drena energia, né? Então, teoricamente, aqueles dois híbridos têm a energia Honkai, né, velho? Então, e aí? Ele pode absorver a energia das armas? E aí? Tem que ser explicado isso daí. Quando de repente o 12º Hasher apareceu. Tudo Hasher. levava a acreditar que esse 12º Hasher seria mais poderoso do que todos os Hashers anteriores. Só de saber a existência dele, a humanidade se assustava. No entanto, contra a expectativa de todos, a 12ª Hasher era apenas uma garota. Embora todos os radares apontassem que ela emanasse energia Honkai no nível de um Hasher, ela não exibia poderes. Ela era tão frágil quanto uma humana qualquer, e era como uma criatura extremamente pura e doce. Ela era a criatura mais inocente de todas. Ela era pura. Ela era incolor. Mesmo assim, com medo das possibilidades que poderiam vir a acontecer, os humanos a capturaram. Eles chegaram perto de fazer uma atrocidade com ela, quando de repente a Moth chegou e conseguiu a capturar. A Doutora May decidiu fazer uma investigação em seu corpo, mas também decidiu que ela deveria ser mantida presa e jamais ser solta. A doutora fez diversos experimentos no corpo da garota, mas tudo só confirmava que ela era apenas uma garota comum. A doutora nunca conseguiu chegar em uma conclusão do porquê aquela energia emanava de seu corpo, já que nada em seu corpo realmente aparentava ter algum poder. Todas as noites, após os experimentos, a garota se aproximava da doutora para implorar para ela para que ela pudesse voltar para casa, para a sua família. Mas May acreditava que um ser com tanto poder não poderia ser solto, especialmente quando a natureza de tais poderes era um grande mistério. O comportamento da garota continuava a ser de uma humana comum. Não importava que tipo de experimento ela passasse, todos os experimentos apontavam o mesmo. Ela era apenas uma garota. Ela era apenas uma criança. Os dias se passaram e nada mudava. Apenas uma coisa. Dentro da garota, cada vez mais aumentava o sentimento de solidão, um sentimento de medo e um sentimento de tristeza, porque sabia no fundo do coração que nunca mais iria ver sua família. Como nada parecia que iria mudar, a humanidade decidiu fazer o pior. Ela decidiu fazer a mudança. Um dia, a doutora May teve que ir para outro laboratório
e deixou ordens absolutas de que ninguém deveria fazer nada com a garota. Mas o medo dos humanos superou aquelas ordens. Naquele laboratório, várias pessoas diferentes começaram a falar. Uma discussão começou a ser gerada. As pessoas discutiam. Os outros Hashers que apareceram até então destruíram 70% da humanidade. Mas ela é apenas uma criança. Mas nem a Doutora May sabe do que ela é capaz. Não dá pra vencer sem sacrifícios. Mas ela não fez nada de errado. Mas ninguém pode garantir que ela nunca vá fazer. A discussão durou horas, e a garota de sua sala fria escutava tudo. Em um certo momento, a discussão parou, e os guardas daquele laboratório invadiram a cela dela, e então a assassinaram. Assassinaram brutalmente aquela garota inocente com tiros, e depois todos comemoraram. O que eles realmente não sabiam é que aquilo havia iniciado a verdadeira forma do 12º Hasher. Após a morte da garota inocente, o sangue dela se tornou uma névoa escura, uma névoa cheia de energia Honkai que se espalhou pelo ar. A névoa infectou todos os assassinos da garota que estavam ao seu redor, e lentamente os homens que antes estavam comemorando o assassinato da garota começaram a se tornar zumbis. E esse foi o verdadeiro ataque do 12º Hasher, um apocalipse zumbi gerado pela vingança. Para piorar, o vírus zumbi que se espalhou pela 12ª Hasher não infectava apenas os humanos, ele também infectava os animais ou qualquer outro tipo de ser vivo. Não, qualquer tipo de ser com processamento lógico. Então, o vírus também poderia infectar as máquinas. Assim, ele infectou todos os computadores do laboratório e utilizou as armas que haviam sido criadas para defender a humanidade contra os Hashers, para atacar as últimas 3 cidades humanas. Quando a Doutora May chegou de volta ao laboratório, já era tarde. Mísseis nucleares haviam sido disparados e logo atingiram todas as cidades. Assim, apenas as 31.000 pessoas que estavam naquele laboratório naquele momento era tudo que restava da humanidade. Era tudo o que restava de vivo do planeta. E existia um motivo para eles terem sobrevivido. Essa foi a vingança do Hasher da corrupção. Ele fez com que todos os laboratórios continuassem vivos e continuassem naquele lugar. Ele os prendeu. Ele deixou que os que estavam fora entrassem apenas para ficar presos dentro do laboratório, para que eles sentissem como era isolador e triste viver um mundo preso. Assim como eles fizeram com ela. A Doutora May se sentiu culpada. Ela se sentiu responsável por tudo o que estava acontecendo, mas agora era tarde demais. Utilizando uma caixa preta que ela havia desenvolvido, ela conseguiu prender o resto da consciência do 12º Hasher que existia dentro do laboratório dentro da caixa. Aquela caixa seria o projeto base para a Divine Key, que utilizaria o núcleo do 12º Hasher, mas o 12º Hasher continuava vivo na caixa. Aquela caixa seria o projeto base para a Divine Key, que utilizaria o núcleo do 12º Hasher, mas o 12º Hasher continuava vivo dentro daquele núcleo. Então ela não conseguiria transformar aquele núcleo em uma chave divina. Mas para o azar da 12ª Hasher, ela novamente voltou ao seu pesadelo. Ela voltou para uma cela. Ela ficou presa dentro de uma caixa preta e não saberia quanto tempo iria passar lá dentro. Ela só poderia esperar passar a eternidade presa em uma caixa preta. Com isso, a humanidade tomou uma grande queda. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores. Agora, 31.000 pessoas no mundo já é extinção, pô. Pouco se restava da humanidade. E ela não teve tempo nem de se recuperar. Pois pouco tempo depois do ataque da 12ª Hasher, se iniciou o ataque da 13ª. No entanto, todas as informações dessa época desapareceram. 13ª, já com esse colapso todo na humanidade. Então, pelo jeito, o reset é total mesmo, né, velho? Aparentemente, o Honkai elimina todos os humanos, né? Pelo que deu pra me entender. E refaz de novo, né, mano? Algo assim, sei lá. Ou ele deixa apenas 1 ou 2 pra se procriar de novo. Não... Vamos ver. A partir do início até o fim do ataque da 13ª Hasher, foi gerado um buraco na história. Não existe nenhuma informação conhecida da 13ª Hasher. Além disso, também não é conhecido como a humanidade conseguiu a derrotar. Tudo o que se sabe daquela época são algumas informações que ainda não se sabe nem como é que derrotou as outras também, né? Continuaram dos projetos que a Doutora May fez durante essa época. De acordo com essas informações, a humanidade já havia desistido, pois agora, com menos de 20%
da humanidade viva, parecia inevitável a aniquilação completa. Nem mesmo a Doutora May conseguia ver uma luz no fim do túnel. Mesmo assim, ela não parou suas pesquisas, ela não parou seus projetos e se recusou a desistir. Um dos projetos gerados pela Doutora May nessa época foi a série das Relíquias Sagradas, armas misteriosas que pareciam se basear nas chaves divinas. Não, sério, velho. Dá bem isso agora de novo, projeto de novo. A May tem que estar uma véia aí. Ou então pelo menos uma beirando a velhice, velho. Lá pros 40 ou 50 anos já, velho. Mas utilizavam uma tecnologia totalmente nova, que parecia estar interessada em estudar a verdade isso por tudo trás não pode ter do passado Honkai. um tempo Muito tão mistério curto, por véio. trás dessas relíquias ronda o mundo até hoje. Mas muitos acreditam que esse projeto foi iniciado durante a pesquisa da Doutora May sobre as 5 verdades do mundo. De acordo com esses mistérios, a Doutora May chegou próximo à verdade do Honkai, a verdade sobre a entidade que atacava o mundo. O que é essa verdade continua sendo um mistério, muito porque a informação desapareceu. Além disso, também ficou conhecido que foi durante essa época que a Doutora May criou uma estrutura gigante na Lua. E teoricamente foi lá onde ela selou uma das verdades que ela descobriu sobre o Honkai. Essa verdade era conhecida como a presença de Deus na Terra. Mas de novo, o que isso significa? O que ela tentou fazer? O que está selado na Lua? Continua sendo um grande mistério. E então, um ano após a queda do 13º Hasher, May havia completado inúmeros projetos diferentes. E Kevin havia criado o grupo definitivo de guerreiros que poderiam enfrentar a 14ª Hasher e então, de acordo com ele, salvar o mundo. Parecia inevitável, a batalha final aconteceria. Nem mesmo May tinha muitas esperanças em vitória. Ela havia criado um satélite com todo o poder que ainda restava da humanidade para destruir definitivamente o 14º Hasher. Mas dentro de si ela sabia que aquilo não seria o suficiente. Em segredo de Imagina Kevin o dos outros, May escondeu a última chave divina e terminou o projeto Stigma. E então, alguns dias depois, a 14ª Hasher apareceu. Mesmo antes de aparecer, ela já havia ganhado um nome. A 14ª Hasher, a Hasher do fim. A batalha final contra o 14º Hasher aconteceu na Lua. Os 8 melhores guerreiros que restavam da humanidade foram para a Lua enfrentar o 14º Hasher. Todos os 8 possuíam Divine Keys, e entre eles estavam Kevin e Furua. Todos fizeram o máximo que podiam, enfrentaram uma batalha sangrenta e dolorosa, difícil, mas sem desistir, sem recuar, sem retroceder. A batalha foi difícil, pouco a pouco os guerreiros iam caindo. Mas May, que estava na Terra, utilizou a arma final que havia construído, o satélite, com todo o poder que restava da humanidade, para atacar a Hasher. O satélite acertou o primeiro disparo na Hasher. No entanto, embora ele tivesse conseguido transformar um pouco da energia Honkai do Hasher em calor, dissipando um pouco dos poderes do 14º Hasher, o ataque ainda parecia ter sido completamente ineficaz. E mesmo depois de ter sido atingida, a 14ª Hasher ainda conseguiu eliminar 6 dos 8 guerreiros que estavam batalhando com ela na Lua, sobrando vivos somente Kevin e Furua. May, vendo a pior situação possível, não teve escolha. Ela superaqueceu o satélite, criando uma explosão enorme, que atingiu a 14ª Hasher e finalmente lhe causou um dano considerável. Kevin, aproveitando a oportunidade que aquele ataque havia dado, vai para cima da 14ª Hasher e utiliza toda a sua força para conseguir fazer algum dano nela também. Mas mesmo depois de tudo isso, a Hasher continuou bem. Tudo o que aconteceu foi que ela perdeu uma certa parte de seu poder, que acabou ficando presa dentro da Lua. Além disso, por algum motivo, ela também ficou imobilizada, agora sem o satélite, com a maioria dos guerreiros derrotados, com Kevin e Furua na pior situação possível. Não havia mais esperanças. Faltava pouco tempo para o fim. A 14ª Hasher estava imobilizada por causa daqueles ataques, mas em 12 horas ela iria se recuperar completamente. Tudo que restava para a humanidade eram 12 horas de sobrevivência até o fim. Kevin e Furua, os últimos que sobreviveram e não tinham poder nem sequer para arranhá-la, decidiram voltar para a Terra. Enquanto isso, a Doutora May, que também já esperava esse resultado, colocou em prática seu plano final. Ela nomeou seu projeto final de o Projeto Sementes da Vingança.
É a armadura. Utilizando o projeto anterior, Estigmas, ela colocou pessoas com capacidade de comportar estigmas em hibernação. Ela iria os congelar para que eles pudessem sobreviver. Ela sabia que um dia a humanidade iria recomeçar. Com o tempo, a humanidade também iria evoluir. E novamente o Honkai iria atacar, mas ela não queria mais aceitar isso, ela não queria aceitar sempre perder, então ela queria garantir que da próxima vez a humanidade iria vencer. Dentre as garotas com estigmas que foram congeladas para sobreviverem até a próxima era, estavam Fux e Nua, duas garotas que hibernaram com a missão de proteger a 10ª chave divina, até encontrar um verdadeiro dono merecedor da arma. Após ela colocar todos em hibernação e garantir que a humanidade futura teria armas o suficiente para conseguir enfrentar o Honkai da próxima vez, Mei acaba morrendo dentro do laboratório. Quando Kevin e Furuha voltaram da lua e finalmente chegaram na base, ele acaba se encontrando com o corpo de sua amada no chão, morta. A doutora Mei havia morrido por causa da exposição contínua à energia Honkai que ela passou durante toda a sua vida e a exaustão que ela sofreu por ter passado a maior parte de sua vida sempre trabalhando. Naquele momento, de velhice também, né, velho? Que ela sofreu por ter passado a maior parte de sua vida sempre trabalhando. Naquele momento, Kevin já havia desistido de tudo. Ele havia decidido morrer ali junto com sua amada. Falou para Furuha se juntar aos outros para se congelar e ir para o mundo do amanhã, para que ela continuasse a batalha que ele, junto a ela, não conseguiu vencer. Mas ele já havia perdido todos os motivos para continuar vivendo. Ele estava decidido a morrer. Até que ele escuta as lágrimas de um bebê. Junto ao bebê havia uma carta deixada por Mei. Nela, ela explicava que aquele bebê era o filho de Kevin e Mei. Ela sabia os sentimentos que Kevin tinha por ela, mas sabia que naquele mundo ela nunca poderia retribuí-los. Mas ela falou que não aceitava que a vida de Kevin terminasse naquele momento. A carta falava para que ele continuasse, para que ele continue vivendo, pois aquele bebê seria a esperança dos dois. Além disso, também é a esperança do mundo. Aquele bebê havia sido feito geneticamente, utilizando o DNA de Kevin e de Mei. Ela mudou a genética para que o bebê fosse adaptando sua temperatura com o passar do tempo. Então mesmo Kevin poderia segurar aquele bebê sem o congelar. Então, para cumprir o desejo de Mei, o desejo de entregar essa nova esperança para o mundo do amanhã, Kevin pegou o bebê, o levou para uma das cápsulas de criogenia e entrou em sono profundo. O mesmo fez Furuha, que também entrou em estado de hibernação. E assim, pouco tempo depois, a 14ª Resher fez seu ataque e destruiu o resto da humanidade, dando assim o fim à antiga era. E tudo o que restou do mundo anterior foram ruínas. Lentamente o tempo se passava. Os humanos voltaram a surgir, e juntamente com eles, o Honkai também. Assim como Mei havia previsto, a história iria continuar. Muito tempo se passa, agora estávamos na era atual. Uma nova organização humana surge para combater o Honkai. Essa organização é conhecida como Shixal. Esse grupo, conhecido como Shixal, se ergueu pouco tempo após a queda do Império Romano, e utilizando as informações que conseguiram da antiga era, e também do primeiro ataque Honkai que aconteceu nessa era, durante a época de 2717, onde bestas Honkais apareceram e enfrentaram guerreiros humanos talentosos como Jin Xuan Yan. A Shixal dessa vez visava o que as pessoas da era antiga não conseguiram. Dessa vez eles queriam garantir a derrota do Honkai definitivamente, utilizando tudo o que podiam. As pessoas que lideravam a nova organização Shixal eram bispos. A maioria eram todos membros da família Apocalipse. Com o tempo, a Shixal criou uma ordem feudal por ajudar vários príncipes europeus a ganhar poder. Com o tempo, eles também começaram a desenvolver armas rudimentares movidas à energia Honkai, e assim iniciaram as cruzadas Honkai. Foi quando eles começaram as primeiras batalhas. Os exércitos feudais da Europa lutaram contra o Honkai, derrotando as criaturas em várias batalhas e recuperando terras perdidas. Para aumentar seu próprio poder, a Shixal também começou a recrutar e treinar seus próprios militares, e pouco a pouco foi ganhando cada vez mais poder. Eles criaram a Ordem das Valquírias, que é a força de luta mais famosa da Shixal. E então o tempo se passa, e finalmente em 1400, algo grande finalmente aconteceu. Algo que iria abalar todo mundo e moldar todo o futuro da história. Em 1400, uma garota
garota chamada Kalen Kaslana, uma descendente direta de Kevin Kaslana e da doutora May, se junta a Shikisal e se torna uma Valkyria. E com o tempo ela ganharia o nome de Valkyria Lendária. Mas se você quer saber o que acontece na história a partir daqui, o que aconteceu com Kevin e os outros que foram congelados, o que vai acontecer com Kalen, e se a humanidade vai conseguir derrotar o Honkai, você vai ter que esperar para a continuação desse vídeo. Então aguardemos a parte 2. Enquanto isso, espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, vire membro que isso ajuda muito. Comente o que achou e fale algumas partes que eu possa ter deixado. Mas era só isso, valeu, falou, fui! Valeu, mano, vídeozão brabo. Então, vamos lá, vou dar minha opinião. Não conheço o jogo, nunca joguei, não conheço nada da história. Eu conheço agora o que foi contado no vídeo. Então, me baseando no vídeo, eu vou dar minha opinião. Eu achei meio meme. Beleza, tem algumas partes interessantes ali e tal. Tem algumas coisas ali que não explica nada. Só joga a informação. Tipo assim, como é que derrotaram o 13º... Esqueci o nome do bicho já de novo aí. Como é que derrotaram? Como é que né? Fizeram a arma ali e tal. Teve um outro também aí que... Enfim, não fala como que derrota, como foi a preparação. E esse negócio. Eu tenho um projeto. Projeto falha. Não, mas eu já tinha feito um outro projeto. Não, mas eu também tenho um outro projeto. Mas eu tenho um outro projeto. Mas eu tenho um outro projeto. Pô, aí também fica chato pra caralho, né, velho? Tá ligado? Pelo menos eu achei. Isso é minha opinião, tá, rapaziada? Se respeito a opinião de todo mundo, tá? Você pode achar a história incrível, perfeita, mas eu não acho. Assim, baseando no que eu ouvi. Cara, tem algumas coisas interessantes ali. O tal de fazer um humano híbrido ali. A história ali, o arco ali do 7º Honkai ali, eu achei bem maneiro também, tá? Deixando os humanos com intriga de tipo assim, em conflitos entre si, eu achei isso bem da hora. Cara, mas, né, a doutora May que não envelhece nunca, né, velho, aparentemente. Enfim, cara. Mano, é isso, cara, não tem muito o que dizer, né, mano. Eu não curti muito. Mas falando do vídeo em si, o vídeo é bem brabo. Deve ter dado muito trabalho pra fazer. E eu quero lembrar vocês que o link do vídeo vai estar na descrição, rapaziada. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Angel Dark, que ele merece, pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente, fechou? Então essa aí é a história completa de Honkai Impact 3RD Antiga Era. Se vocês querem que eu faça um react da próxima era que está por vir, comente aí embaixo que eu trago, beleza? Mas vou ficando por aqui. Comente a opinião de vocês também, eu adoraria saber. E é nóis, rapaziada. Um forte abraço. Muito obrigado. Valeu, falou. Eu fui.